Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 9 de junho de 2025, nosso devocional diário está em Efésios, capítulo de número 2. Que capítulo maravilhoso da palavra de Deus para todos nós. Paulo já começa dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo vai deixar muito claro aqui para nós que quando Jesus vem a nós, quando o Espírito Santo vem fazer a obra, nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Ele diz que em outro tempo, diz o versículo 2, nós andávamos segundo o curso desse mundo. O versículo 3 diz que andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando Paulo fala de carne aqui, o sentido é da velha natureza, é o seguir o curso desse mundo, andar segundo as nossas próprias vontades, e é assim que nós andávamos. Mas o versículo 4 tem um mas. Ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que Paulo, ele faz questão de estar aqui repetindo isso. Nós estávamos mortos, e mortos, se não for uma ação de alguém para fazer alguma coisa por ele, ele não pode fazer nada. E enquanto estávamos mortos, veio Cristo e nos vivificou, e pela graça que nós somos salvos. Ele explica isso nos versículos 8 e versículo 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja que Paulo está deixando claro que é por meio da fé que nós somos salvos, e é pela graça de Deus. Essa graça, ela vem de Deus, isso não vem de nós, é um dom que Deus nos dá para ativar a nossa fé. Ele nos chama, e no momento que nos regenera, ele nos dá a fé, e nós podemos crer sim que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E ele diz no versículo 10, por que nós somos salvos? Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que no versículo 9 ele vem dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10 ele dá o contraponto dizendo: nós somos feitura sua, criado para as boas obras. Entenda que fazer alguma coisa não vai trazer a salvação, mas aqueles que são salvos, eles vão fazer as boas obras, vão estar em Cristo Jesus, vão estar nele, vão estar fazendo a sua vontade, vão estar fazendo a sua obra com alegria. Paulo faz questão de dizer para nós que em outro momento nós éramos uma coisa e agora somos outra. Veja que a salvação, a regeneração, o novo nascimento, a ressurreição em Cristo, ela não vai simplesmente produzir alguns poucos comportamentos diferenciados, ela faz uma mudança drástica de vida. No versículo 11 ele diz que noutro tempo eres gentios na carne. No 12 ele diz que naquele tempo estavam sem Cristo, mas à frente ele diz: estranhas as licenças de promessas, sem Deus no mundo. E aí entra outro mas. Os mas em Efésios são espetaculares. E ele diz no versículo 13: mas Cristo, agora em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, mas pelo sangue de Cristo chegaste para perto. Veja que Paulo agora ele vai deixar muito claro ali na cabeça daqueles irmãos, e muito claro para nós, que não há uma diferença hoje em dia entre a igreja de Deus e o Israel do Antigo Testamento. Há uma linha de pensamento que diz que haverá um momento em que a igreja será retirada, Israel vai reinar, o povo de Israel será levantado e por aí afora, e só depois disso que Cristo retorna. Não há essa diferenciação. Entendamos que no Antigo Testamento Israel foi mantido vivo, foi salvo, foi ali mantido para a vinda de Jesus Cristo, e quando Jesus vem agora ele vai fazer uma aliança. A igreja de hoje é o Israel de antigamente, aqueles que eram salvos, aqueles que criam no Messias, eles eram a igreja do Antigo Testamento, podemos dizer assim. Olha o que ele diz no versículo 14: ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, veja que ele está falando dos gentios e dos judeus, fez um, derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne ele desfez a inimizade, diz o versículo de número 15. No versículo 16 ele diz: pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Vamos entender isso aqui. Os judeus
Eles não se davam com os gentios. Para os judeus, os gentios eram pessoas imundas, eram cães e não conseguiriam entrar na promessa, a não ser que se convertessem, fossem circuncidados e por aí afora, mas ainda assim não eram vistos como judeus legítimos, somente os da descendência de Abraão. Vamos lembrar que Jesus, aqui na terra, esteve em várias disputas com essas pessoas querendo dizer que eles eram judeus, que eles eram filhos de Abraão e por isso tinham direitos a alianças especiais, tinham direitos ali a uma salvação especial. Mas entenda, somente aqueles, mesmo no Antigo Testamento, mesmo os da Antiga Aliança, que criam na vinda do Messias foram salvos. Aqueles da época de Jesus, a maioria infelizmente foi condenado ao inferno porque não creram que Jesus era o grande Messias. Nesse capítulo, Paulo está dizendo claramente para nós que Deus, ele desfaz aquilo que havia de separação, ele arrebenta o muro, a parede de separação, e dos dois povos faz um só. Hoje os judeus que se convertem, sim, eles estão fazendo parte da salvação, como a que nós chamamos de igreja, da qual nós participamos. Gentios e judeus juntos em um só corpo, em um só caminho, voltados para Deus, e esse corpo é a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus poderoso, aqueles que são literalmente, sinceramente, genuinamente salvos por ela. E como essa igreja é edificada? Diz o versículo 20 que ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Entendamos que o Antigo Testamento ele é baseado nos profetas. Todos os profetas foi que determinaram ali a doutrina, como deveríamos andar, e apontavam para Cristo. E hoje nós seguimos os escritos dos apóstolos, os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, tudo que nós temos hoje no Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Os apóstolos é que trazem a interpretação correta dos profetas. Então, profetas e apóstolos são o fundamento, são a base. Quando nós chegarmos no capítulo 4 dessa carta, nós vamos ver que eles, como base, dão ali o alavancamento para os outros ofícios na igreja, os outros dons que seriam evangelistas, seriam pastores, seriam mestres, são mestres, pastores e evangelistas. Então a gente precisa entender, nós estamos aqui alicerçados na palavra de Deus. Apóstolos e profetas são aqueles que determinaram aquilo como nós deveríamos andar hoje. Não há mais uma diferenciação entre judeus, entre gentios, entre gregos e judeus, não. Todos somos um só corpo em Cristo Jesus. E pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, você entenda, você andou em outro tempo em pecado, perdido nos seus delitos e ofensas, mas Deus, sendo misericordioso, Ele nos chama pelo seu amor infinito. Se você está ouvindo esse chamado nesse dia, entregue-se completamente a Ele, porque não há outro modo de você querer a Ele, se não for Ele mesmo que abriu seus olhos e o seu coração para isso. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e a paz do Senhor!